Graça e paz, irmãos. Irmãos, que alegria novamente nós nos encontrarmos para aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor. Como já estamos falando há um bom tempo, nesse período nós estamos usando as mídias sociais para transmitir a palavra do Senhor. Isso ao mesmo tempo não tem deixado para trás ou diminuído a palavra do Senhor. Muito pelo contrário, é um recurso que o Senhor nos deu para assim nós nesse tempo estarmos usando para a edificação e também para a glória do nosso Deus. Irmãos, antes de tudo, nós vamos orar a Deus, entendendo que Ele está agora falando aos nossos corações pela palavra dEle, a palavra já estudada, a palavra na qual nós já aprendemos dela e que vamos aplicar ela agora também em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor, onde que você está com a sua família, que você possa orar ao Senhor e pedir ao Senhor que te dê a direção em tudo que você for ouvir nesse momento para aplicar no seu coração. Oremos ao Senhor. Deus querido, Pai amado, nós bendizemos o Teu nome, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, meu Deus, entendendo, ó Deus, que o Espírito do Senhor está aqui para conduzir as nossas vidas e assim, ó Pai, nos direcionar nos caminhos santos do Senhor, ó Pai. Ó Deus, abençoe cada família, cada irmão, cada um, ó Deus, que está necessitado, ó Deus, nesse momento, ó Deus, a ouvir a palavra do Senhor. Que os nossos corações, ó Deus, estejam ansiosos, ó Deus, para estar recebendo a palavra do Senhor, ó Deus, em nossos corações. Nós oramos, nós bendizemos e glorificamos o Teu nome em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos dando sequência aos estudos, do livro dos Salmos, especificamente o Salmo de Degraus, onde tem uma sequência de 15 salmos, e hoje nós encontramos já no Salmo 132. Esse salmo é uma oração e nós vamos fazer a leitura desses 18 versículos e eles então vai mostrar uma oração do salmista, onde nós vamos assim estar aprendendo mais do Senhor. E diz então o Salmo 132, se você puder abrir sua Bíblia, esteja aberto nesse texto, não feche, para que nós possamos juntos refletir e assim aprender mais da palavra do Senhor. Então diz assim o texto, versículo 1: Senhor, lembre-te de Davi, de todas as suas aflições, de como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na casa em que moro, nem deitarei na cama em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Eufrata. Ouvimos dizer que a arca estava em Eufrata e encontramos no campo de Jaar. Entramos nos seus tabernáculos, prostremos-nos diante dos estrabos dos teus pés. Levanta-te, Senhor, entre no teu lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vista-se de justiça os teus sacerdotes e exaltem de júbilo os teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Colocarei um dos teus descendentes sobre o teu trono. Se teus filhos guardarem minha aliança e meus testemunhos, eu lhes ensinarei. Os filhos deles também se assentarão para sempre no teu trono. Porque o Senhor escolheu Sião, proferiu para a sua habitação. Este é para sempre o lugar do seu repouso. Aqui habitarei, pois assim eu quis. Abençoarei ricamente suas provisões, fartarei de alimento
os seus necessitados. Vestirei de salvação seus sacerdotes e os seus santos exultarão de júbilo. Farei brotar ali o poder de Davi, farei resplandecer a lâmpada do reino do meu ungido. Cobrirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele resplandecerá sua coroa. Nós entendemos na semana passada, como tema do Salmo 131, cultivando a esperança, e hoje nós vamos estar tratando como tema desse salmo aqui, cultivando a fé. O que significa a fé para você? O que é fé? De acordo com a descrição natural que nós ouvimos por aí, há muito sentido com respeito à fé. E muitos tratam a fé como um sentimento muito forte, como uma coisa que acontece dentro do interior, emocional. Mas essa talvez seja a grande aceitação das pessoas. Mas a respeito da ampla aceitação, não tem nada a ver com as escrituras, do que as pessoas pensam com respeito à fé. Entendendo que fé simplesmente é a convicção de que nós cremos na palavra de Deus, na palavra verdadeira, compreendendo-a na sua realidade e acima de sentimentos de emoção e até mesmo de certas razões que os homens ficam procurando por aí. Então, fé é acreditar em Deus por meio da sua palavra. O autor da carta de Hebreus, quando ele está escrevendo, lá no capítulo 11, versículo 3, ele fala que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Sem fé é impossível o homem compreender a respeito da origem do universo e para ele não faz sentido se ele não crer de acordo com a palavra de Deus. Assim, qualquer outro assunto que se refere às promessas de Deus, se não houver fé, não terá sentido, não terá como o homem realmente entender que existe um Deus. É somente pela fé que conseguimos discernir a origem do universo, toda a sua criação, a nossa comunicação a respeito do passado, do presente, daquilo que Deus prometeu aos nossos corações. Ora, olhando agora para o salmista, no Salmo 132, esse salmo que nós acabamos de ler, olhando para esses escritos, que alguns acreditam que seja Salomão que escreveu esta oração no Salmo de degraus, entendemos que o salmista nesse tempo, ele faz uma oração para compreender e buscar os propósitos de Deus bem claro, para a compreensão daquilo que realmente ele iria cultivar a sua fé diante daquilo que foi escrito e ele assim entenderia aquilo que Deus escreveu como propósito no coração dele, colocou no coração dele para que ele escrevesse. Então eu quero entender com você em primeiro lugar que cultivar a fé para cumprir os nossos propósitos com Deus, ou os nossos compromissos com Deus. Olhando do versículo 1 ao versículo 9, nós podemos compreender a primeira parte da oração do salmista, aonde que Salomão, podemos dizer assim, ele entende que ele, como estava ali, filho de Davi, um homem que na qual viu as promessas de Deus a cumprir na vida de seu pai, ele olha para o versículo 1, quando ele está clamando ao Senhor, ele diz que Davi está aflito. Mas por que Davi está aflito? Em primeiro lugar, nós temos que entender que o nosso ponto que nós estamos desenvolvendo aqui, ele fala que em cumprir os propósitos de Deus, em cumprir aquilo que ele prometeu a Deus. Então Davi está com seu coração aflito, com o desejo de cumprir aquilo que ele prometeu ao Senhor. Está aí no versículo 1. E quando você olha para o versículo 2, você percebe que Davi, ele jurou ao Senhor, ele fez voto ao Senhor, o poderoso Jacó, daquilo que na qual ele prometeu. E a promessa de Davi
era que ele construiria ao Senhor um lugar do repouso da arca do Senhor. Nós sabemos, claro, que Davi não construiu, chegou a construir um templo, mas essa foi uma promessa que ele colocou no seu coração, o desejo de construir ali um lugar para que a arca do Senhor ficasse ali. Davi estava aflito, ele estava no seu momento de provação, porque o seu coração estava querendo fazer aquilo que na qual ele sempre desejou. Isso está marcado lá no 2 Samuel, capítulo 6, capítulo 7, onde Davi trouxe a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém, com grande celebração, dançando, pulando, alegrando, celebrando o nome do Senhor, diante de tudo aquilo que Deus tinha feito, da conquista que eles tiveram ao trazer a arca de volta a Jerusalém. Mas Davi, ele estava aflito no seu coração, porque Davi, ele deixa bem claro que ele, versículo, você olhando para o versículo 3, ele disse que ele não ia entrar na sua casa. Versículo 3, ele continua dizendo que ele não ia deitar na sua cama. Versículo 3, ele continua dizendo que ele não ia dormir. O versículo 4, ele fala que ele não teria sono. Ele deixa claro que até que a casa do Senhor, até que o repouso do Senhor estivesse construído, a casa do Senhor estivesse construído, que na qual seria o templo da habitação da Arca da Aliança, ele não estaria em paz, ele estaria aflito enquanto que ele não visse tudo aquilo pronto. Davi realmente, ele estava com o seu coração aflito também. Davi, ele questiona para Deus. Ele morava em um palácio construído de cedro, um palácio das melhores madeiras, enquanto a arca do Senhor se encontrava debaixo de tendas. E ele queria cumprir o seu voto ao Senhor. Ele queria fazer aquilo que o seu coração prometeu ao Senhor. O versículo 5 nos diz que ele ia encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o Todo-Poderoso. É tão interessante nós olharmos esses versículos. A partir do versículo 5 em diante, ele começa a descrever que ele vai dar um jeito, ele vai trabalhar essa possibilidade de realmente fazer com que aquele sonho, aquele propósito, aquele compromisso, aquele voto, aquele juramento que ele fez ao Senhor irá se cumprir. Versículo 6 fala que ele estava indignado da arca, um dia ter sido abandonada ali na cidade de Eufrata. Um dia essa arca também ficou pelo campo também de Jaá, mas aquela arca ela foi recuperada, ela estava agora ali, e ele queria realmente procurar um lugar para que ali ele pudesse adorar ao Senhor, para que ele pudesse, versículo 7, estar prostrando-se diante dos pés do Senhor e buscando a presença do Senhor. Ele queria, versículo 8, entender que ali seria o lugar onde que o Senhor manifestaria o seu poder, a sua glória, porque ali estaria também a arca do Senhor, que representaria toda a glória e o poder do Senhor. O versículo 9 nos mostra que ali também seria o lugar onde que os sacerdotes, os santos, o povo de Deus, iria ser revestido de justiça, iria ser o lugar de adoração, o lugar de júbilo, o lugar de exaltação, de exultação ao nome do Senhor. Quando eu olho para essa primeira parte desse salmo, eu vejo Davi ansioso, preocupado em cumprir os seus propósitos diante do Senhor. Então eu fico olhando para o salmista com o cultivar da sua fé, com o desejo de cumprir o seu juramento diante do Senhor. Como isso é tão importante em nossas vidas. Entender que o Senhor realmente ama um coração que cultiva a fé em cumprir aquilo que prometeu ao Senhor. Aquilo que na qual, no seu coração, ele orava ao Senhor para que aquilo se tornasse realidade. Esse era o desejo do salmista em construir o templo do Senhor. Nós sabemos, claro, que isso não se cumpriu na vida de Davi, mas do seu filho. Mas sabemos que Davi trabalhou tudo afinco para que aquele templo viesse a ser construído. Hoje nós sabemos que o templo não existe mais. Nós sabemos que esse templo
ele já foi destruído. Mas nós sabemos que o Senhor também, ele nos tornou o templo do Senhor. E a minha pergunta que eu faço é que, para você, como você tem cuidado realmente dos propósitos que você colocou no seu coração a cumprir para o Senhor, os juramentos, talvez os votos que nós fazemos ao Senhor, como que você tem cumprido o seu chamado diante do Senhor? Davi procurou fazer aquilo, era o chamado de Davi, em cumprir o seu propósito diante do Senhor. Ele cultivou isso pela fé, ele chegou até certo ponto, e Deus acabou de cumprir esse propósito. Mas, em segundo lugar, a partir do versículo 10 até o versículo 18, nós olhamos para esse texto, entendendo que nós cultivamos a fé, firmados na promessa do Senhor. Essa segunda parte da oração do salmista nos mostra que não mais ele preocupado em cumprir o seu juramento, o seu voto, mas agora ele está baseando o seu cultivo da sua fé diante agora da promessa do Senhor, daquilo que o Senhor jurou. Olha o versículo 11 para você ver. O versículo 11 diz: o Senhor jurou a Davi com verdade, não se desviará dela. Colocarei um dos teus descendentes sobre o trono, sobre o teu trono. Isso é muito importante nós observarmos isso, porque nessa segunda parte da oração, o salmista lembra do juramento e da promessa do Senhor. Antes, no versículo 2, era o salmista falando do seu juramento, do seu voto. Agora não, agora é o salmista se repousando e agora descansando na promessa do Senhor, daquilo que o Senhor prometeu a Davi, daquilo que o Senhor prometeu à descendência de Davi. A promessa é que o trono jamais ficaria vazio, é que jamais seria um trono sem ungido do Senhor. Baseado nesse texto que nós lemos, que é do versículo 11, onde mostra que colocarei os teus descendentes sobre o teu trono. Entendendo que essa promessa está baseada também lá no 2 Samuel capítulo 7, também no versículo 11, onde que diz a segunda parte: sabemos também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. E o Senhor realmente prometeu isso a Davi, que o trono de Davi seria eternamente, seria um trono eterno. O pedido do salmista é que o Senhor não rejeite o teu ungido, está aí no versículo 10. Não rejeite aquele que na qual foi prometido para ele. Essa oração, ela tem a sua afirmação no versículos 13, versículo 14, diante daquilo que o salmista vai levantando e vai falando para o Senhor, diante daquilo que o Senhor prometeu. No versículo 10 fala no versículo 13 fala da importância do lugar de Sião, onde que foi estabelecido ali aquela promessa da habitação do Senhor. Mostrando também no versículo 14 também que aquele lugar também seria o lugar do descanso do Senhor, no caso da arca do Senhor ali, onde representava a presença do Senhor. No versículo 15 mostra que o Senhor ia abençoar aquele lugar ricamente com as suas provisões e alimentar os necessitados. Mas quando nós entramos no versículo 17, ele parece que ele está repetindo aqui o versículo 9. Se você analisar, se você olhar para o versículo 9, ele faz uma réplica do versículo 9, mas agora dizendo: vestirei a salvação aos teus sacerdotes, e aos teus santos exultarão de júbilo. Que coisa maravilhosa! Ele está apontando aqui para uma bênção que o Senhor diz que iria ter na vida dos seus sacerdotes, na vida dos santos, na qual exaltaria ao Senhor com alegria e buscaria ao Senhor, que no caso aqui é o versículo 16 que eu falei, corrigindo aqui. Mas também ele fala no versículo 17 que ali brotaria o poder de Davi, resplandeceria também ali a lâmpada do seu reinado. E ele finaliza com o versículo 18 falando que ali resplandeceria a sua coroa. Nós
estudamos esse contexto, olhamos para esse texto de uma dinastia do povo de Israel, é claro que aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumpriu, mesmo sabendo que mais tarde todo o povo se desviou, todo o povo afastou de Deus. Mas quando nós olhamos mais profundamente esta oração, ela não aponta somente para um reinado, ela aponta para algo maior, ela aponta para Cristo Jesus, ela aponta para aquele que na qual cumpriria não somente o reinado de uma promessa terrena, mas de uma promessa celestial. Alguém que na qual tem em si todo o poder, toda a condição de refletir um reinado eterno que é em Cristo Jesus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 19, fala que pois foi do agrado de Deus que nele, Cristo, habitasse toda a plenitude. Não tem como em Davi habitar toda a plenitude em todas as coisas. Davi morreu, Salomão morreu, os reis se passaram, mas o rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele é eternamente. E é nele que se baseia tudo aquilo que na qual nós entendemos em que o salmista já está apontando para um reinado cristocêntrico, mostrando que Sião foi o início do reinado de Cristo, foi ali em Jerusalém, mostrando também que nele nós encontramos todo o repouso e descanso para as nossas almas, como diz lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28 até o 30. É nele também que vem toda sorte de bênção espiritual e provisão dos céus, como diz também lá em Efésios capítulo 1, que o Senhor nos abençoa com toda sorte de bênção espiritual. É em Cristo que nos foi revestido a sua salvação e alegria em júbilo nele, por ter nos salvado, por ter entregue a sua vida pelos nossos pecados. É nele que se encontra todo o poder, toda a glória, toda a honra, porque é por ele e por ele são todas as coisas. Somente nele tem o resplendor de toda a sua glória. Quando olhamos para esse texto, nós olhamos que ele aponta para algo maior, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então esse salmo ele nos leva a refletir sobre o nosso cultivo da nossa fé. Tanto para aquilo que nós nos comprometemos com o Senhor, em cumprir os nossos votos, os nossos juramentos. Como igreja de Cristo Jesus nesse tempo, nós também temos o nosso que carregar, o nosso compromisso diante do Senhor. Assim como Davi se preocupou em cumprir os seus votos diante do Senhor, nós também, como igreja, devemos cumprir aquele compromisso que nós fizemos diante do Senhor, em permanecer firmes, inabaláveis, caminhando com fé, para que assim o reino do Senhor seja estabelecido em todos os corações. Nós devemos também entender que nós devemos cultivar a nossa fé, firmado diante das promessas que na qual está escrito nas Sagradas Escrituras, aonde que na qual o Senhor nos prometeu não bênçãos materiais, não reino aqui passageiro nessa terra, mas Ele nos prometeu o reino eterno em Cristo Jesus. Ele nos prometeu que Cristo, Ele é realmente aquele que na qual nós devemos estar firmados, as promessas das bênçãos celestiais, pois nele está a nossa salvação, nele está a nossa justiça, nele nós estamos confiados com todo repouso, com todo descanso para a nossa vida. É nele que também nós somos abençoados ricamente com todas as provisões espirituais, como ele diz, como Paulo falou na palavra dele em Filipenses, aonde que ele supriria todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero finalizar fazendo 3 perguntas para você. Você tem cultivado a sua fé? Nesse tempo que estamos passando, como você tem cultivado a sua fé? Você tem trabalhado isso, mesmo em momentos de isolamento? Você tem orado, você tem confiado no Senhor? Como você tem cumprido os propósitos de Deus na sua vida, nos seus corações? Como você tem feito isso? Davi preocupou
em cumprir aquilo que Ele prometeu diante do Senhor. Nós também temos que preocupar em cumprir a nossa vida diante do Senhor, servindo a Ele, exaltando a Ele. Como você tem esperado nas promessas do Senhor nesse tempo? Você tem desanimado? Você tem esquecido das promessas do Senhor? Na oração do salmista, ele não esqueceu. Ele lembrou das promessas do Senhor, feito ao rei Davi. Assim também, nós não devemos esquecer das promessas do Senhor, porque é nela que repousa, nós devemos repousar e descansar. São nessas promessas que nós devemos nos assegurar, porque é no Senhor que está a nossa esperança. Que você possa renovar o seu coração, você possa cultivar a sua fé, que a sua vida esteja repousada no Senhor, descansada no Senhor, e que Deus possa abençoar a sua vida e possa fortalecer você cada vez mais. Deus abençoe. Eu queria orar pela sua vida, colocando diante do Senhor aquilo que está no seu coração. E você possa orar também comigo, entendendo que você realmente precisa renovar os seus votos, renovar o seu compromisso, renovar a sua vida diante do Senhor. E também você possa ficar firmado nas promessas do Senhor. Cultive a sua fé, firmado nas promessas do Senhor. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela está chegando agora, ó meu Pai, aos nossos corações. Palavra é essa, meu Deus, que o Senhor nos deu nessa noite, ó Pai, nos mostrando, ó Deus, como deve ser o cultivo da nossa fé. Primeiramente, ó Deus, cumprindo, ó Deus, os nossos propósitos, aquilo que nós, Deus, nos comprometemos diante do Senhor, como igreja do Senhor, como servo do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, venha motivar os nossos corações, trazer alegria nos nossos corações, para estar, meu Deus, vivendo, ó Deus, nos propósitos do Senhor, na palavra do Senhor, ó Pai. Da mesma forma, meu Deus, eu peço ao Senhor que nos ensina a repousar, a descansar nas promessas do Senhor, cultivando a nossa fé, meu Pai, sem vacilar, sem medo, sem preocupação, entendendo que o Senhor sempre cumpriu e cumprirá, ó Deus, aquilo que o Senhor prometeu. Como o Senhor prometeu Cristo Jesus para nós, também, ó Pai, que nós continuamos firmes nas promessas do Teu Filho, ó Pai. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, abençoe aquele, ó Deus, que também perdeu a esperança, que perdeu a fé, que parou de cultivar a sua fé, meu Pai, que possa voltar a cultivar, meu Deus, no Senhor. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que abençoe a Tua igreja nessa noite. Abençoa a Tua igreja, ó Pai, aonde quer que ela esteja ouvindo essa palavra, Senhor. Abençoa as famílias nesse tempo, para que possam ser famílias que cultivem a fé no Senhor Jesus, ó Pai. Nós oramos, nós bendizemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Pai. Que Deus possa abençoar a sua vida. Deus possa fortalecer você. Abençoe, reúne sempre a sua família para orar, para prestar culto ao Senhor na sua casa. Porque nós estamos vivendo ainda num momento de isolamento social, mas que não deixamos de cultuar ao Senhor. Estamos aqui gravando as mensagens, a equipe está trabalhando para que você possa ser abençoado, e eu tenho certeza que o Senhor tem permitido essa palavra chegar até a sua casa, até o seu coração. Que Deus possa abençoar você grandemente e não perca a fé.